O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus à multidão: Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade eu vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente, e o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, nós estamos lendo ao longo dessa semana e meditando o Evangelho, o capítulo 6 de São João, o discurso eucarístico de Jesus a respeito do pão da vida, que tem seu ponto alto na decisão de fé da multidão e de São Pedro, que é o Evangelho de amanhã, quando Jesus vai aprofundar a realidade do pão da vida enquanto carne, enquanto o seu corpo, sua pessoa e corporeidade dado a nós. Mas no trecho que nos cabe ao dia de hoje, Jesus fala algumas coisas que nos ajudam a compreender a nossa fé, a nossa vida e nos abrir também, no primeiro momento, a gratidão a Deus. O Senhor começa dizendo: Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai, e eu o ressuscitarei no último dia. Portanto, nós que viemos a Jesus, estamos vindo a Ele, teimamos em vir, em não desistir de vir a Ele, nós fazemos isso porque estamos aceitando, estamos nos abrindo a uma força maior do que nós, que é a atração do Pai. Ninguém vem a mim se o Pai não o atrai. Portanto, a fé é uma iniciativa de Deus em nós. Nós correspondemos a isso. E nós nunca podemos perder isso de vista, meus irmãos. E aqui tem algo do mistério, talvez. Não para nos colocar na incredulidade, nem num relativismo das coisas, mas para nos colocar na gratidão. É um mistério porque é que algumas pessoas, talvez com muita facilidade, se deixam atrair por Deus. E outros parece que são duros, frios, assim, irremediáveis. E essa palavra está aqui talvez sobretudo para nós que gostamos muito de Deus, de Jesus, de igreja, de religião, isso é ótimo. Mas que a gente nunca se esqueça, foi Deus quem nos atraiu, quem nos atrai. Ninguém vai a Cristo se o Pai não o atrai. Isso é uma iniciativa de Deus, é um presente de Deus, e que em algum momento das nossas vidas, nós, por graça, consentimos e deixamos essa sedução acontecer. Mas nós percebemos nos nossos relacionamentos e em nós mesmos algo de misterioso nessa diferença dos nossos humores e aberturas diante de Deus. Então, sobretudo, essa palavra é para que nós nunca percamos a gratidão e fiquemos longe de toda presunção. É verdade que a fé necessita, sim, do seu consentimento, da sua renúncia, do seu esforço, mas é iniciativa e dom de Deus. E por que é que essa iniciativa e dom de Deus não encontra espaço em alguns? Por que é que alguns
vivendo os mesmos fatos que te dobraram e te atraíram, não são dobrados nem atraídos. Esse é um mistério que compete apenas a Deus. Mas mesmo sendo mistério, fica muito claro para nós o nosso papel de nos deixarmos ser seduzidos, inclinados e atraídos por Deus. O ser humano precisa consentir. E essa também é uma graça que a gente tem que pedir todos os dias a Deus. Continuar consentindo. E essa é uma graça que nas nossas orações de intercessão nós também temos que pedir ao Senhor que muitos finalmente pela primeira vez consintam com o Pai que atrai, com Deus que vai lutando conosco para nos levar a Jesus. Ir a Jesus para quê? Versículo 45, Jesus disse: está escrito nos profetas, todos serão discípulos de Deus. Ir a Jesus para ser discípulo, ou seja, ir a Jesus para que Jesus nos discipule, nos molde, nos melhore. Discipular alguém significa alguém vem até mim com abertura para ser mudado. Então olha lá, todos serão discípulos de Deus. A gente vai a Cristo para se assemelhar a Ele, ser mudado, alterado por Ele. E aí continua o Senhor: ora, todo aquele que escutou o Pai e por Ele foi instruído, acaba vindo a mim. Escutar a Deus Pai e ser instruído por Ele. Onde é que Deus Pai fala? Fala através da vida, dos fatos, fala na nossa consciência, fala através de quem na nossa vida está num papel de pai, de paternidade sobre nós, ou seja, as pessoas que nos querem bem, né? As pessoas que se dedicam a nós. Todo aquele que ouve, dá ouvidos ao Pai e se permite ser instruído por Ele, de Jesus, vem a mim. Agora, ouvir não é ver nem dominar a Deus, porque Jesus vai dizer: não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de Deus viu o Pai. Ninguém viu a Deus. O ser humano busca a Deus. E é nessa busca de Deus que o ser humano às vezes inventa uns deuses esquisitos, né? Deus, na sua infinita misericórdia, de tanto ser buscado, veio e se revela a nós através de Jesus. Só aquele que vem de junto de Deus, que é Jesus, viu o Pai. E quem crê, então, possui a vida eterna. A vida eterna existe, ela está disponível, ela está acessível a nós, mas ela se alcança pela fé. Quem crê possui a vida eterna. E aí a primeira leitura de hoje, que é essa narrativa bonita de Atos dos Apóstolos para o tempo da ressurreição, mostrando Jesus ressuscitado, agindo no mundo, na comunidade, na igreja, através de pessoas, vai nos narrar hoje a respeito de um tal Filipe, que não é o apóstolo Felipe, aquele é o Felipe, esse é o Filipe, um dos primeiros cristãos, mas que em Atos Apóstolos, você não sabia dessa, né? Fala para quem está do seu lado: eu achava que era o mesmo, jurava que era fala, não é não, não é não, fala uma letra, muda tudo. Aquele é o esse é o Filipe. Esse Filipe, um dos primeiros cristãos, ganhou aqui menção honrosa no livro de Atos dos Apóstolos. Ele apareceu ontem quando diz lá da morte de Estevão, na qual esteve presente e batendo palminha e achando um barato o jovem Saulo, que é Paulo de Tarso, que vai se converter amanhã, não tão jovem assim. Aí diz então que por causa de Saulo, a comunidade de Jerusalém desagregou e cada um foi para um canto do mundo, porque eles não podiam mais se reunir, porque mataram Estevão e iam matar eles. Então agora cada um desceu para uma cidadezinha, e diz lá que Filipe está passando por uma cidade da Samaria. A cidade é tão alto-piquiri da vida que nem nome ganhou. Só diz que é uma das cidades da Samaria. Devia ser um lugarzinho no meio do nada. E diz lá que Filipe vai andando, fazendo milagres, prodígios, e ele resolveu então falar de Jesus lá. E aí houve grande alegria naquela cidade por ouvir falar de Jesus, e houve também grande ódio
naquela cidade. Mas Felipe é a imagem do cristão que entende. Padre Mário não está aqui, Padre Murilo não está aqui, fulano não está aqui, eu estou aqui, eu tenho boca também, então acho que alguma coisa eu consigo falar. E Atos dos Apóstolos vai mostrando isso, os grandes nomes vão saindo de cena. E aí sobra espaço para pequenos nomes, vez em quando, aparecer, porque eles se permitem isso. E aí hoje, de novo, Felipe ganha mais uma paginazinha, e a sua última página. Diz lá então, depois da narrativa de ontem, que ele está andando, e pelo Espírito Santo ele é guiado. Veja, Felipe não tem para onde ir, porque ele perdeu tudo. A casa dele era em Jerusalém, ele não pode voltar lá. Então ele virou um andarilho aí, um missionário aí, de cada dia está numa capela, numa paróquia. Então ele escuta dentro do coração dele uma intuição, a voz do Espírito Santo, vai para o sul. Ele não estava programado de ir para o sul, como não estava programado de ir para o norte, ele não estava programado para nada, mas Deus vai guiando ele. Vai para o sul, pega ali o caminho de Jerusalém na direção de Gaza, lá a faixa de Gaza que ela até hoje. O caminho é deserto. Então ele vai, nisso começa a passar naquela estrada, diz lá, um eunuco etíope, ministro de Candace, rainha da Etiópia, administrador geral do tesouro da rainha da Etiópia, que tinha ido rezar em Jerusalém. Portanto, um pagão que se simpatizou pelo Deus de Abraão, rico que era, patrão que era, decidia as datas que podia, que iria tirar férias, e foi a Jerusalém rezar. Tinha essa autonomia de fazer essa grande viagem de peregrinação, porque ele, apesar de etíope, tinha uma fé no Deus único. Tanto é que está lendo o profeta Isaías. Então ele comprou em Jerusalém algum rolinho, algum livrinho, pergaminho do profeta Isaías lá. Coisa rara de se ter, mas ele tinha um interesse. Comprou, está no carro lendo. E aí diz que o Espírito Santo vai guiando a inteligência e as motivações de Felipe. Então o Espírito Santo diz a Felipe: aproxima-te desse carro e acompanha. Um carro de boi, ou aqueles carros que era levado no ombro mesmo, né, pelos escravos, então andava bem devagar. Veja, uma inspiração, uma intuição. Aproxima-te do carro, anda do lado. E andando do lado, daquelas cortininhas, ele escuta o sujeito dentro do carro ali, do outro ladinho da cortina, lendo o profeta Isaías. E daí então o Espírito Santo fala dentro do coração dele: Felipe, você não acha que você tinha que perguntar para esse cara se ele está entendendo o que ele lê? Pensa bem, Felipe. É etíope. Devia estar com aquelas roupas todas, né, de etíope da época. Os escravos dele também. Tudo cheio de ouro, anel, aquela coisa esquisita. Felipe, pensa um pouco, querido, porque é assim que o Espírito Santo fala em nós, minha gente. Ele fala provocando até mesmo o nosso bom senso. Vamos lá, Felipe. Você ama pregar a palavra de Deus. Você anda para tudo que é canto pregando a palavra de Deus. Não desiste de pregar a palavra de Deus. Pensa um pouquinho. Tem um cara etíope lendo Isaías. Você acha mesmo que ele está entendendo, Felipe? Por que você não pergunta para ele? E Felipe teve aquela vontade de perguntar. Bater palma ali, o sujeito abre a cortininha e ele pergunta: ô amigo, você desculpa, eu ouvi sem querer. Você não me leve a mal. Você está entendendo o que você está lendo aí? Alguma coisa a gente já aprendeu de Felipe. Ele não era jacu. Não era jacu. Segunda coisa que a gente aprende do Felipe: ele usou a inteligência dele. Porque o jacu, ele faz um raciocínio certo, porém na hora errada. O jacu pensa assim nessa história: ai, mas eu não sei de Bíblia igual Pedro. Verdade, você não sabe de Bíblia igual Pedro, mas você precisa saber o tanto que Pedro sabe para conversar com um etíope que não sabe nada? Não. Então ele sabe tanto quanto Pedro? Possivelmente não, mas o etíope sabe quanto? Menos que Felipe. Então Felipe empoderou, encorajou. Falou: amigo, você quer que eu te explico? Pensou, mas não falou. Não sei tanto quanto Pedro, mas como você não sabe nada, meu amor, o que eu falar é lucro para você. Combinamos assim?
E ele perguntou: você está entendendo o que está lendo? E aí o eunuco vai dizer, versículo 31, como é que eu posso compreender se ninguém me explica? Olha que legal esse eunuco, gostei desse cara. Porque se ele é um pouquinho vaidoso também, o que ele responde? Estou entendendo, valeu aí. Não sabe, meu irmão, fala que não sabe. Ele falou: eu não sei, ninguém me explica, eu não sou muito daqui. E aí então Felipe convidou Felipe a subir, sentar-se na carruagem junto com ele, e começou a falar para Felipe: eu estou lendo um texto que diz assim: ele foi levado como ovelha ao matadouro, igual um cordeirinho ao seu tosqueador, fechou a boca, não falou nada, humilharam ele, negaram justiça, mas diz que ele vai ter descendentes em tudo que é lado e canto. Felipe, me explica, esse tal de Isaías está falando dele mesmo ou está falando de um outro homem? O que ele está falando aqui? Versículo 35. Então Felipe começou a falar, e partindo dessa passagem da Escritura que o eunuco escolheu, anunciou Jesus ao eunuco. Olha que capacidade linda e maravilhosa Felipe tinha. Ele tinha um desejo que as pessoas conhecessem Jesus, mas ele não tinha como determinar a partir do que a pessoa ia conhecer Jesus. Ele foi a partir do que o eunuco não sabia e do que o eunuco queria saber. Olha a inteligência espiritual de Felipe. Não adianta ele querer falar de outro, a partir de outro ponto com o eunuco, porque o eunuco está naquele ponto. Ele está interessado em saber de um homem que morreu sem abrir a boca, que sofreu uma injustiça. Então, a partir daquele ponto, Felipe anunciou Jesus ao eunuco. Portanto, irmãos e irmãs, aqui a gente aprende uma coisa: as conversas que a gente tem na rua, que a gente tem à mesa, as situações da vida que se apresentam a nós, que alguém partilha, que alguém comenta, ali é a porta para pregar o Evangelho. E aí a gente tem ou não tem, e que triste é se não temos, a capacidade de pegar qualquer assunto da vida, do dia, daquele parente, daquele amigo, que fala lá uma bobeira, um impropério, ou que partilha uma dor, uma expectativa, uma esperança ou uma notícia. A nossa capacidade de pegar isso e falar: nossa, verdade mesmo, né? Por isso que o Padre Mário sempre fala: pá, pé, pi, pó, pu. Por isso que até lembrei, tem uma música que canta lá na igreja que fala mais ou menos isso aí que você está falando, né? Verdade, por isso que na Bíblia, eu não sei direito onde está escrito, não sei se é Salmo, que eu sou ruim com essas coisas, não sei se é Velho Testamento ou Testamento, tem um versículo na Bíblia lá que fala não sei o que, né? Meus irmãos, não pode ser tão difícil assim, a gente relacionar fatos e falas da vida a Cristo. Felipe fez uma releitura de algo, a partir de Jesus e voltando para Jesus, foi assim que ele evangelizou aquele homem. Felipe era um homem inteligente, um homem que conhecia os fatos de Deus sobre as coisas. E talvez a grande ausência da nossa vida seja isso: a gente é incapaz de relacionar fatos e falas a Deus. A nossa fé está descolada do nosso chão. Qual é o fruto? Qual é o sentido? Qual é o benefício de crer no que creio, rezar o que rezo? Parece que a gente nunca sabe explicar isso. Parece que qualquer pagãozinho rastaquera, meia boca de nada, consegue nos desmontar, nos colocar em pânico, medo e mudeza. Não é possível que a gente não consegue temperar fatos e falas com Cristo. Isso é uma vergonha. Isso desonra a Deus. Veja, não se trata aqui, e essa leitura está aqui para a gente entender isso também, não se trata aqui de ser professorzinho de teologia. O mundo talvez não esteja precisando disso, nem sua casa, nem seu ambiente de trabalho, e nem quem passa por nós. Mas se trata de algo muito simples. Será que nós somos incapazes de pegar uma situação da vida, minha ou dele, boa ou ruim,
fofoca, notícia ou fato, não importa, e fazer uma releitura à luz de Deus, de Cristo, de alguma passagem bíblica, de alguma cena da vida de Jesus ou dos apóstolos, não é possível que a gente não saiba isso. E se a gente não sabe, meus irmãos, a gente pode entrar numa fé neurótica, histérica, numa fé boba, numa beatice de novela das 6 da Rede Globo, sabe assim, aquela coisa impressionante, como às vezes parece que o evangelho não permeia a gente. Está chovendo, não está? Está chovendo, está fazendo, né, esses diazinhos de chuva. Por que Deus manda a chuva? Com qual objetivo? De ungir, de permear, de penetrar a terra. Deus não mandou essa chuva para esse cimento aqui no qual a gente pisa, Ele mandou a chuva para a terra. Se a nossa cabeça, o nosso coração, a nossa alma teima em se apreguiça em permanecer um cimentão duro, chega uma hora que Deus também não precisa mandar mais a chuva sobre você nem sobre mim. Mas assim como essa chuva permeia a terra, ela unge essa terra, ela entra na terra. Precisa entrar em nós algo da luz de Deus, da nossa capacidade de refletir, ressignificar, ponderar e optar a partir da palavra. E é nisso, meus irmãos, que vem o fruto da fé, que vem o fruto da Eucaristia. Porque o fruto que o agricultor colhe não é só água, como não é só terra. É a mistura dessas duas coisas, sim ou não? O que é o fruto que o agricultor colhe, ou a máquina colhe, que seja? É o resultado de uma terra que acolheu a unção da água. Nós precisamos acolher essa unção em nós. A fé tem frutos a serem dados. A Eucaristia, Jesus, o pão da vida, que vem agora no altar, por primeiro vem no pão da palavra. É a água que unge a terra. A Eucaristia é como que uma grande semente, vamos pensar assim então, que a gente joga para dentro da terra do nosso coração, muitos de nós diariamente, mas se não tem a chuva da palavra, assim como uma semente morre seca e tosca dentro de uma terra, o Evangelho morre seco e tosco dentro de nós. E aí tem esse papel de Filipe, tem alguém dizendo, como é que eu vou saber dele, entender, se ninguém me explica? No caso, ele tinha um texto bíblico mesmo, no qual ele não sabia dar conta. Mas muitas pessoas, irmãos e irmãs, não têm explicação para coisas muito concretas da vida. Talvez a pessoa não vai citar um texto bíblico, nem ler uma passagem da Escritura para problematizar aquilo. Mas é a vida tal como ela é e se apresenta tanto de nós. E Filipe deu sentido àquele peregrinar de um eunuco, deu fruto àquele homem. Mas por ação, moção, provocação do Espírito Santo que falou, aproxima do carro, abre a boca, faz uma pergunta. Ah, mas Pedro não está aqui, mas não precisa de um Pedro para um eunuco, não precisa de uma bala de canhão para matar uma mosca. Vai contigo mesmo, filho. Quem não tem cão, caça com gato. Vamos, Felipe, começa a miar aí, meu filho. Olha lá, deu certo. Deu certo. E aí vem a fé. Anunciou Jesus ao eunuco. Versículo 36. Foram andando pelo caminho. Chegaram num lugar onde tinha água, então o eunuco perguntou a Filipe, aqui temos água, o que me impede que eu seja batizado? Opa! Então o que de Jesus Filipe anunciou ao eunuco? A conversão, porque o que é o batismo? Já desde o primeiro momento. O que me impede de ser batizado? O batismo é para o perdão dos pecados, é para uma mudança de vida, é para entrar em um estilo de vida. Então o que o eunuco entendeu nesse, meia hora, 2 horas, não dá para saber quanto tempo ficar dentro dessa carruagem. O eunuco entendeu que tinha coisa na vida dele que ele tinha que mudar, parar de fazer, e que havia um jeito de viver que ele ainda não vivia, mas ele queria viver. O nome disso é batismo. Olha que lindo isso. Meus irmãos, onde foi que a gente arrumou esse Jesus que veio para dizer para a gente que tudo que a gente faz
não tem problema não que Deus perdoa. Onde está isso na Escritura? Onde está esse Jesus que encontra qualquer tipo de gente, comportamento, situação e diz assim: não, mas tá, Deus te entende, Deus perdoa. Deus te entende, Deus perdoa. Sabendo disso, a gente encontra uma alegria, um desejo de ser diferente. É isso que é o Evangelho. O homem pediu o batismo. Onde que está esse Jesus que veio abençoar e sacramentar como correta todas as posturas humanas de época, de cultura, de pobreza ou de riqueza, fruto do... Onde está isso? O eunuco pediu o batismo. Pediu a mudança, pediu o perdão e pediu uma nova oportunidade na vida. Então aqui a gente já entendeu do que foi que Filipe falou com o homem. Falou sobre uma nova vida, falou sobre o Evangelho, falou sobre um jeito cristão de ser lá na Etiópia que você tem que voltar. Você vai administrar os tesouros da mulher lá, mas lá você vai ser cristão, lá você vai ser em Cristo. Ah, mas na Etiópia todo mundo né. Mas lá na Etiópia você é cristão. Ser cristão é a nossa cultura, ser cristão é a nossa identidade. Ser cristão está acima da cultura, está acima da Etiópia, está acima das regionalidades e das contemporaneidades do mundo. Você é cristão, filho. Quer assim? Quer, então batiza. E aí Felipe vai batizar o homem na água. Saem da água, o Espírito Santo arrebata Felipe. E aí com certeza isso aqui virou notícia, virou fofoca, e é por isso que entre tanta coisa que São Lucas tinha para escrever do início da igreja, esse Filipe ganhou uma página, porque isso deve ter corrido Deus e o mundo, o eunuco falando, mas cadê o homem que estava aqui? O eunuco não o viu mais. Pensa o coração do eunuco, coitado. Não viu mais Filipe, como é que ele faz agora sem Filipe? O eunuco prossegue a viagem cheio de alegria. Veja, ele não vê mais Filipe, mas ele tem a fé e ele tem o Espírito. Veja, meus irmãos, a nossa vida ela é feita muitas vezes, de ciclos, de etapas. E Deus, na sua bondade e misericórdia, coloca e tira pessoas da nossa vida, aproxima e distancia pessoas da nossa vida, coisas da nossa vida. Olha, o Felipe que eu nem conhecia chegou, andou do meu lado, me ofereceu algo que eu não pedi, me ensinou, me levou e agora ele some e eu continuo sozinho. Prosseguiu viagem cheio de alegria. Por quê, irmãos e irmãs? E aqui tem algo para a fé, mas tem algo também para os nossos relacionamentos todos da vida. Ninguém faz ninguém feliz. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se der tudo certo na sua vida, se tudo da fé que um padre te ensinou der certo em você, ou o quanto disso der certo em você, mérito teu. E se não der certo em você, a culpa também não é tua. Nós somos indivíduos, para o bem ou para o mal. A gente se relaciona, a gente se abre, a gente aproveita ou não, e ficamos nós e cada um com o seu próprio mérito, com a sua própria culpa. E ele seguiu sozinho e feliz. Ninguém faz ninguém feliz. Eunuco, tua felicidade não é o Filipe, solta ele. Eunuco, teu salvador não é Filipe, solta ele. E se der errado na Etiópia, não foi o Filipe que não foi com você, foi você. Tua alegria e tua tristeza está em você. E aqui isso vale para a fé, no âmbito dessa autonomia de fé que chega uma hora que a gente tem que ter na vida, que ninguém nasceu grudado em ninguém. Mas isso vale para todos os âmbitos da nossa vida, não só a fé. Porque senão a gente vai no outro, no marido ou na esposa, nos filhos, nos netos, no amigo. Nós vamos lá no outro pegar e sustentar felicidade, alegria, paz, autoestima, seja lá o que for.
Filipe foi muito bem-vindo, muito bem aproveitado, mas agora Filipe, ele tem uma história. Deus com ele tem algo que não te inclui mais, ô eunuco, e vai com alegria. E ele foi com alegria lá para a Etiópia dele. Filipe foi parar em Azoto e, passando adiante, evangelizava todas as cidades, até que finalmente então chegou em Cesareia. Mas aqui nesse etíope, auxiliado por Filipe, nós temos o passo da fé. Alguém que explica para alguém que quer aprender. Alguém que explica, alguém que propõe para alguém disposto a acolher. E aí a gente volta lá no Evangelho. Quem crê, possui a vida. Após dizer isso, Jesus faz um micro versículo, o 48, Evangelho, João 6,48. Quem crê, possui a vida eterna. Agora o versículo 48. Eu sou o pão da vida. Fechou. Quem crê? Cristo é o pão da vida. No que nos ensina a viver, no Evangelho que anuncia, nas posturas que propõe. É o pão da vida quando a gente pensa nele ao longo do dia e isso nos alimenta, porque o ser humano tem um organismo espiritual dentro de si. A gente não vive só de arroz e feijão, a gente precisa do alimento da fé, do Espírito em nós. Mas aí, esses evangelhos da semana, e sobretudo com o evangelho de amanhã, vai fechar essa grande ideia e realidade de um sacramento que Cristo deixa. Ele é o pão da vida. E aí ele vai dizer então: vossos pais comeram maná no deserto, mas no entanto morreram. Eis aqui. Jesus mandou que as pessoas olhassem para ele, e ele delimitou, incluiu e excluiu onde é que está o pão da vida. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou esse pão. Então, eis aqui, eu, o pão da vida, eu. Jesus deixou nesse dia essa ideia do pão da vida, do alimento espiritual. Jesus deixou concreto, por que não dizer geográfico, visual. Eu sou, eis aqui, eu sou. É aqui, ó. Não é lá, não é outro, não é outra coisa, não é fechando o zoinho e fazendo Eis aqui. E se está com dúvida do que significa aqui, eu sou o pão que desceu do céu. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E esse pão que Cristo dá, ele dizia: o pão que eu darei, não é só a palavra, não são só as razões que alimentam o ser humano por dentro. Esse pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. E aí todo o sentido disso vai estar na Santa Ceia, na última noite de Jesus, quando ele pega um pão e diz: meu corpo, minha carne. Portanto, irmãos e irmãs, peçamos hoje ao Senhor que Ele nos dê a nós sempre, todo dia, a graça de nos deixarmos ser atraídos por essas coisas. Louvemos a Deus que nos atrai. Louvado seja Deus porque isso nos atrai. E peçamos a misericórdia de Deus para todos aqueles que são tantos, que não se sentem nem um pouco atraídos por essas coisas. Com certeza neles e sobre eles também, Deus está enviando o orvalho da palavra, da chuva e tentando entrar. Deus quer entrar em todos os corações. Não tem ninguém hoje sobre a terra sobre o qual não haja uma ação, um mover, uma iniciativa do céu, de Deus. Louvado seja Deus pela fé que temos. Sejamos gratos e tenhamos misericórdia de quem não tem. E se possível for, alimentados pelo pão vivo descido do céu, que é Jesus Eucarístico, se possível for, quando necessário for, sejamos como Filipe. Nos aproximemos de um carro, nos aproximemos de alguma coisa, ajudemos a entender algo, coloquemos Jesus em fatos, em falas, acontecimentos da vida. Você já imaginou se Filipe desacredita do eunuco e fala: ih, rapaz, etíope não tem jeito não, esse povo da Etiópia é tudo virado no giraia. Eu, vou seguir meu rumo. Quem sabe se vai dar fruto ou não é Deus, não somos nós. Filipe, se aproxima,
Faz uma pergunta, propõe uma palavra. Se o homem vai pedir a água do batismo ou não, Felipe, isso não é problema seu. A fé do etíope cresceu na água do batismo, a de Felipe em aproximar-se do carro. Para cada um Deus dá um fruto. Portanto, irmãos e irmãs, que Deus também nos dê a graça, quando preciso for, de sabermos ser como Felipe. E que Deus, nosso Senhor, na sua infinita misericórdia, também não deixe faltar no caminho da nossa vida. Disse ali a leitura, o caminho é deserto, né? No deserto da nossa vida, que Deus não deixe faltar perto de nós alguém que seja para nós como que um Felipe, que nos ajude a entender algo que é necessário entender hoje ou em determinado momento da vida, para que também em nós a fé sempre esteja viva e nos levando àquele que é o pão vivo descido do céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.